Hoje vamos contar a história de um homem incrível, cuja vida foi cheia de fidelidade, força de chamado e milagres. Vamos falar sobre Matusalém, o homem que viveu quase 1000 anos e deixou uma marca indelével na história. Sua fé foi testada pelo tempo e pelas circunstâncias, e sua vida se tornou um exemplo de paciência e esperança para as gerações futuras. Vamos descobrir como este antigo homem justo manteve sua fé em Deus, apesar dos tempos sombrios, e como seu legado continua a nos inspirar até hoje. Queridos amigos, antes de começarmos, tenho um grande pedido a fazer. Deixe seu like e se inscreva no canal. Seus likes e inscrições ajudam a promover o vídeo, motivam-me a criar mais histórias como essa e apoiam o meu trabalho. Eu ficarei muito agradecido. Vamos começar. Matusalém nasceu em um tempo que, para muitos, parecia ser um ciclo interminável de corrupção e violência. Seus pais, Enoque e Edna, viveram em uma época marcada pelo crescente afastamento da humanidade de Deus. Mesmo diante de tanta maldade ao redor, o nascimento de Matusalém foi visto como um sinal de esperança. Era o nascimento de um homem que, segundo a promessa divina, carregaria o legado da justiça e da fé em meio à decadência moral do mundo. Seu pai, Enoque, já era conhecido por sua comunhão íntima com Deus, uma relação que se destacava pela sinceridade e pela dedicação. Ele sabia que Matusalém era uma criança especial, destinada a desempenhar um papel fundamental na história de Deus e da humanidade. Desde cedo, Enoque sentiu que o filho trazia uma calma rara nos olhos, uma serenidade que indicava que ele entenderia, mais tarde, o peso de sua missão. Por isso, ele dedicou sua vida ao ensino de Matusalém, compartilhando com ele as histórias antigas, a sabedoria divina e os segredos da criação do mundo. Contava-lhe sobre o jardim do Éden, sobre o amor de Deus pela humanidade e sobre os mandamentos que, mesmo em tempos de maldade, deveriam ser guardados com fidelidade. A vida de Matusalém, já desde a infância, estava entrelaçada com a espiritualidade profunda de seu pai, que ensinava não apenas com palavras, mas com o exemplo. Enoque estava decidido a preparar o filho para os tempos sombrios que se aproximavam, tornando-o uma âncora de luz no meio da escuridão. Quando Matusalém ainda era muito jovem, o mundo ao seu redor começou a se deteriorar. As primeiras sementes do mal começaram a ser plantadas de forma mais visível e os homens se afastavam de Deus a cada dia. A violência, a corrupção e a idolatria começaram a dominar a sociedade, tornando difícil para qualquer homem justo permanecer firme. Mas Enoque, com sua sabedoria, sabia que a pureza de Matusalém deveria ser preservada, e por isso ele o mantinha próximo de si, ensinando-o a resistir às tentações e a seguir o caminho da justiça, não importa o quão difícil fosse. Aos 365 anos, Enoque desapareceu misteriosamente, sendo levado por Deus de forma repentina. Não havia explicação clara para sua partida, mas todos acreditavam que ele tinha sido poupado da corrupção dos homens e levado ao céu como recompensa por sua fidelidade. Para Matusalém, a perda do pai foi um golpe profundo e incompreensível. Ele passou a sentir o peso da responsabilidade que agora caía sobre seus ombros. O legado de Enoque não era apenas de sabedoria, mas de uma missão divina, de uma linhagem de homens justos que não deveriam permitir que o mal tomasse conta do mundo. Matusalém, agora com o coração pesado pela ausência de seu pai, sabia que a luta contra a corrupção da humanidade não havia terminado. Pelo contrário, parecia que sua própria fé e a fé das gerações seguintes seria testada de uma maneira que ele ainda não compreendia completamente. Com a partida de Enoque, Matusalém se viu diante de um mundo ainda mais sombrio, mas ele não desistiu. Seguiu a tradição de seu pai, mantendo-se fiel aos ensinamentos que haviam sido passados a ele. Ele entendeu que sua missão era continuar o caminho de justiça e de retidão, que ele deveria ser a luz em meio à escuridão que dominava a terra.
A fé que ele herdara de seu pai agora precisava ser mantida viva, e ele se tornou um símbolo de esperança para sua família e para os poucos homens e mulheres que ainda acreditavam na promessa de Deus, mesmo quando o mal parecia dominar a terra. Durante anos, Matusalém seguiu com a missão de ensinar aos outros o que seu pai lhe ensinara. Ele sabia que a corrupção estava se espalhando, mas também sabia que a bondade e a justiça, por menores que fossem, ainda tinham valor diante de Deus. Cada dia era uma luta, e cada ato de bondade, por mais simples que fosse, se tornava um testemunho de sua fé inabalável. Ele carregava a dor da perda de seu pai, mas também a esperança de que, de alguma forma, o legado de Enoque e a promessa de Deus continuariam a se cumprir através dele e das gerações que viriam depois dele. Com o passar dos anos, Matusalém começou a perceber que o mundo ao seu redor estava se deteriorando mais rapidamente. As guerras se intensificavam, a violência se espalhava como uma praga e a moralidade da sociedade desmoronava. Mesmo aqueles que uma vez haviam sido fiéis a Deus começaram a afastar-se, e poucos ainda permaneciam firmes nos princípios que Enoque lhes havia transmitido. As palavras de seu pai ecoavam em sua mente, mas Matusalém sabia que, diante da crescente escuridão, ele precisava fazer mais do que apenas manter sua própria fé. Ele tinha que ser um exemplo vivo de como resistir ao mal e como manter a esperança mesmo nas situações mais desoladoras. Em meio a esse cenário de corrupção, começaram a surgir rumores entre os anciãos sobre um juízo iminente de Deus. Muitos falavam sobre sinais que indicavam que o momento do julgamento divino estava se aproximando. Tempestades mais fortes, comportamentos estranhos e uma sensação no ar de que algo grande estava prestes a acontecer. Matusalém ouviu essas profecias com grande pesar, mas também com um profundo respeito. Ele sabia que, apesar de todos os sinais do mal, Deus jamais falharia em suas promessas. Havia uma sensação crescente de que algo terrível estava por vir. Mas, por mais que o futuro fosse incerto, Matusalém nunca perdeu a esperança. Matusalém, assim como seu pai, Enoque, acreditava que Deus estava preparando o momento de redenção para os justos e punição para os ímpios. Embora ele não soubesse exatamente o que estava prestes a acontecer, sentia no fundo do seu coração que um grande evento transformaria o destino de toda a humanidade. Esse pressentimento o movia a ensinar aos outros com mais urgência, a transmitir os princípios de justiça e fé, pois sabia que a hora da verdade estava chegando. Ele continuava sua missão de ser um pilar de luz para os poucos que ainda resistiam às tentações do mundo. No entanto, também não ignorava os sinais de que algo sobrenatural se preparava. Cada ventania mais forte, cada noite mais sombria, parecia apenas reforçar a sensação de que algo inevitável estava se aproximando. E apesar de sua fé, ele também sentia uma apreensão crescente dentro de si. O nascimento de Noé trouxe um novo brilho para a vida de Matusalém. Desde o momento em que olhou para seu neto, ele sentiu algo profundo e especial. Havia algo nos olhos de Noé, uma pureza, uma luz, que lembrava Matusalém das promessas que seu pai Enoque havia feito. Matusalém sabia, sem sombra de dúvida, que esse menino tinha um destino grandioso, um papel a desempenhar na realização das promessas de Deus para a humanidade. Ele viu em Noé o potencial de um homem que mais tarde se tornaria um pilar de justiça em um mundo que estava rapidamente se corrompendo. Com o tempo, Matusalém e Lameque, seu filho, começaram a dedicar mais atenção a Noé, ensinando-lhe os caminhos da justiça e transmitindo-lhe as histórias passadas de geração em geração. Noé crescia sob a sombra do legado de Enoque e Matusalém, aprendendo com os exemplos de fé de seus avós e pais. Matusalém sabia que o futuro de Noé era essencial não só para sua família, mas para toda a humanidade, pois ele sentia que a continuidade do legado da justiça estava em suas mãos.
Embora Noé fosse ainda jovem, sua mente parecia já absorver as lições que Matusalém compartilhava com ele, e o velho patriarca não podia deixar de se sentir orgulhoso de ver como seu neto se tornava cada vez mais sério e comprometido com os ensinamentos. Matusalém, ao olhar para Noé, entendia que o momento da salvação e do juízo estava se aproximando e que Deus tinha reservado algo muito maior para o jovem do que ele poderia imaginar. Ele já começava a entender que, mesmo que a corrupção fosse imensa, Noé seria a chave para preservar a humanidade justa, e seu papel seria vital para o futuro da Terra. Noé não era apenas o neto de Matusalém. Ele carregava consigo a promessa de continuidade, o fio que conectaria os antigos justos à nova geração que teria que enfrentar os maiores desafios da humanidade. Matusalém, apesar de seu coração pesado pelas sombras que se aproximavam, não via em Noé apenas um neto, mas o instrumento divino para a salvação dos justos. Ele sabia que Noé carregaria o peso de um grande destino e que, mesmo em um mundo caótico, ele teria de permanecer fiel às promessas de Deus. O futuro estava em Noé, e Matusalém sentia que, com ele, a linhagem dos justos encontraria força para resistir aos tempos de grande julgamento que estavam por vir. À medida que os anos passavam e o mundo ao redor continuava sua marcha implacável para a corrupção, Matusalém via o crescimento e a mudança em seu neto Noé. A pureza nos olhos de Noé, que desde cedo havia absorvido todos os ensinamentos que Matusalém e Lameque lhe passavam, começava a se tornar algo ainda mais profundo e significativo. Noé não era mais apenas um jovem seguindo as instruções de seus pais. Ele estava se tornando um homem com uma missão que transcendia qualquer expectativa humana. Matusalém sabia que o tempo estava chegando para que Noé realizasse a grande tarefa que estava reservada a ele, a construção da arca, o refúgio que preservaria a humanidade justa da destruição iminente. O que antes parecia uma simples tarefa se transformou em um projeto colossal, algo que Noé, agora adulto, encarava com o mesmo fervor e determinação com que seu avô o havia educado. Matusalém observava com orgulho, mas também com apreensão. Ele sabia que o futuro da humanidade estava nas mãos de Noé e que ele seria o último bastião contra a ira divina que se aproximava. Ele passava os dias ao lado de seu neto, compartilhando suas últimas palavras de sabedoria e reforçando a importância de manter a fé, mesmo quando as pessoas zombassem de seu trabalho e daquilo que Deus havia lhe pedido para fazer. À medida que a construção da arca avançava, o mundo ao redor parecia se tornar mais desolado e apático. O povo ao redor, que já vivia em uma crescente decadência, começava a zombar de Noé e de sua obra. As pessoas não compreendiam o que estava acontecendo, e muitos viam a construção da arca como uma loucura. Mas Noé não se deixava abalar. Ele sabia que o que estava fazendo não era apenas uma tarefa humana, mas um cumprimento da vontade divina. E ele estava determinado a seguir as instruções de Deus, independentemente de quem duvidasse ou zombasse dele. Matusalém, com a paciência que sempre o caracterizou, continuava a apoiar Noé. Ele o lembrava constantemente da promessa de Deus, da importância de confiar no que foi revelado, mesmo quando não havia sinais claros do que estava por vir. Matusalém sabia que, embora as pessoas ao redor de Noé não entendessem a magnitude do que estava prestes a acontecer, Noé estava obedecendo a uma ordem muito maior do que ele mesmo poderia imaginar. E no fundo, Matusalém acreditava que sua missão estava chegando ao fim, mas a missão de Noé estava apenas começando. Quando Matusalém olhava para o céu e via as nuvens começando a se formar no horizonte, ele sentia que o momento final estava chegando. O peso dos anos, das responsabilidades, da luta contra a escuridão que envolvia o mundo, estava começando a pesar em seu corpo envelhecido. Ele sabia que sua jornada estava prestes a terminar, mas o destino de Noé, de sua família e de toda a humanidade ainda estava nas mãos de seu neto.
A sensação de que algo grandioso e terrível estava prestes a acontecer tomava conta dele. Mesmo quando as tempestades começavam a se intensificar e os ventos fortes sacudiam a terra, Matusalém se mantinha firme, confiando na promessa de que Deus não falharia. O mundo estava se preparando para um julgamento divino e Matusalém sentia isso profundamente em sua alma. A cada sinal da natureza, a cada mudança no clima, ele sabia que os avisos de Deus estavam se tornando mais evidentes. Mas, apesar da apreensão, ele se mantinha em paz. Ele sabia que o juízo divino seria uma purificação, uma oportunidade para que os justos fossem preservados, enquanto os ímpios seriam purificados. Ele não sabia o quão grande seria a destruição, mas sabia que o momento de cumprir a vontade de Deus havia chegado. Matusalém também via que, ao lado de Noé, ele não apenas ensinava, mas passava o testemunho de uma vida de fé. Ele estava preparando Noé não só para enfrentar a tempestade literal que se aproximava, mas também para enfrentar a solidão e o peso de ser um dos últimos justos em um mundo que se afastava cada vez mais de Deus. Ele sabia que, assim como ele teve que resistir à pressão do mundo, Noé também teria que ser firme, mesmo quando todos à sua volta estivessem cegos pela incredulidade e pelo pecado. O juízo de Deus estava próximo e Matusalém sentia que sua missão estava sendo concluída, pois ele havia cumprido seu papel de transmitir a fé de geração em geração. Nos dias finais de sua vida, Matusalém sentiu uma paz profunda. Ele sabia que o fim de sua jornada estava próximo, mas que, de alguma forma, ele havia cumprido seu propósito. Ele confiava que Noé e sua linhagem continuariam a preservar a fé e a esperança em Deus, mesmo diante das maiores adversidades. Quando o momento de sua morte finalmente chegou, Matusalém partiu em paz, sabendo que o futuro da humanidade estava agora nas mãos de Noé, que estava prestes a enfrentar o maior desafio de todos, sobreviver ao grande juízo de Deus e ser o guardião do futuro da terra. A chegada das nuvens escuras no céu foi um sinal claro para Matusalém de que o momento tão esperado estava próximo. Ele sabia, em seu coração, que o grande juízo de Deus estava prestes a acontecer. As tempestades começaram a intensificar e o vento soprava com mais força, como se a própria terra estivesse se preparando para o que viria. Matusalém, agora com uma idade avançada, sentia o peso do mundo sobre seus ombros. Ele sabia que o que estava prestes a acontecer não era apenas um evento para ele, mas para toda a humanidade. Ele, que havia vivido quase 1000 anos, presenciando o avanço da corrupção e da maldade entre os homens, agora sentia que o fim estava chegando. Mas, apesar de tudo, Matusalém não temia a morte. Ele sabia que seu papel estava cumprido, que ele havia sido fiel a Deus e que sua missão era, em grande parte, ajudar a preparar o caminho para seu neto, Noé. Durante os dias que antecederam a tempestade, Matusalém passou muito tempo com Noé, conversando sobre o futuro e sobre o que viria. Ele sabia que seu neto estava prestes a enfrentar um grande desafio e queria garantir que Noé se sentisse preparado para o que estava por vir. Matusalém compartilhava com ele as últimas lições de sabedoria e fé que ele havia aprendido ao longo de sua vida, lembrando-o da importância de seguir os caminhos de Deus, mesmo quando tudo ao redor estivesse desmoronando. Noé, agora um homem maduro e firme na fé, ouvia com atenção, absorvendo cada palavra de seu avô, como se soubesse que aquele era o último conselho que ele receberia. A terra parecia quieta, como se estivesse aguardando o inevitável. Mesmo em meio ao caos, Noé manteve a calma, guiado pela fé que Matusalém e Enoque haviam plantado nele. Ele sabia que a construção da arca, que ele havia dedicado sua vida a completar, agora era o único caminho para a salvação. Mas, embora o propósito de Noé fosse claro, a ideia de que todo o restante da humanidade pereceria era difícil de suportar. Matusalém, vendo a seriedade de seu neto,
sabia que Noé sentia o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Ele, no entanto, o encorajava, dizendo que, apesar da dor da perda, a vontade de Deus precisava ser cumprida. Os sinais do juízo divino eram cada vez mais evidentes. As águas começaram a se acumular, como se a terra estivesse sendo lavada antes do grande evento. Os ventos se tornaram mais fortes e o céu parecia se fechar sobre eles. Mesmo assim, a missão de Noé continuava. Ele e sua família estavam prontos para entrar na arca, e os animais começaram a chegar, guiados por uma força invisível que parecia ser enviada diretamente por Deus. As pessoas, que uma vez zombaram de Noé e de seu trabalho, agora estavam em silêncio, percebendo que o que acontecia diante de seus olhos era algo que transcendia a compreensão humana. Matusalém, que observava tudo com uma mistura de orgulho e tristeza, sabia que o momento final estava perto. Ele havia vivido sua vida inteira com o propósito de manter viva a fé e os ensinamentos de seu pai Enoque. E agora, ao ver Noé se preparando para o que vinha, sentia que sua missão estava cumprida. Ele olhava para a arca com uma sensação de paz. Matusalém sabia que o juízo de Deus era necessário, mas ao mesmo tempo ele sabia que a salvação estava ao alcance daqueles que permaneciam fiéis. O tempo que se seguiu foi de grande expectativa e tensão. As pessoas que antes zombavam de Noé agora viam com mais atenção o que estava acontecendo. Embora muitos ainda não acreditassem completamente no que estava por vir. Mas, apesar das zombarias e da incredulidade que ainda permeavam o coração de muitos, Noé, sua família e os animais continuavam a entrar na arca. Matusalém, com sua longa vida e sabedoria acumulada, estava ali, silencioso, mas com o coração tranquilo. Ele sabia que o fim do ciclo estava chegando, mas que, através da fé de Noé, o futuro seria preservado. O mundo estava prestes a mudar para sempre, e Matusalém sentia que estava prestes a dar seu último suspiro. Ele sentiu que estava se despedindo de uma era e, ao mesmo tempo, passando o bastão de fé e resistência para seu neto. Noé, agora totalmente envolvido na construção da arca e na preparação para o que viria, parecia mais certo do que nunca de seu papel. Matusalém sabia que, com Noé, a linhagem dos justos continuaria e que, de alguma forma, ele havia cumprido sua missão. A grande tempestade estava chegando, mas a promessa de Deus para aqueles que permanecessem fiéis nunca falharia. O grande momento estava finalmente à porta. A tempestade se aproximava rapidamente e a escuridão do céu parecia envolver a terra como uma manta impenetrável. Matusalém, agora com quase 969 anos, sentia a carga da idade e o peso de todo o conhecimento acumulado ao longo de sua vida. Seus olhos, que por tantos anos haviam observado o mundo e os caminhos de Deus, agora estavam voltados para Noé. Ele sabia que seu tempo estava se esgotando, mas não havia arrependimento em seu coração. Ele cumprira sua missão, transmitira a fé, os ensinamentos de seu pai Enoque e a promessa de um Deus justo que preservaria os justos. No último dia de sua vida, Matusalém ficou em silêncio, observando sua família e sua linhagem se preparando para o futuro. Ele sentia uma paz profunda, como se soubesse que sua morte estava conectada diretamente com a continuação do plano divino. Noé, que agora era um homem forte e resoluto, preparava-se para enfrentar a maior adversidade que qualquer ser humano já enfrentara. Matusalém sabia que seu neto era a chave para a preservação da humanidade justa. Quando Matusalém finalmente partiu, sua morte foi silenciosa e serena, como um descanso merecido após tantos anos de fidelidade. O povo ao redor, que talvez não compreendesse a grandeza de sua vida, sentiu uma perda que não sabiam como lidar. Para Noé e sua família, a morte de Matusalém foi o último aviso de que a terra estava prestes a ser purificada. O juízo de Deus estava iminente, e com a partida de Matusalém, o último elo da linhagem de justos, que ainda caminhava sobre a terra, se foi.
Agora Noé estava pronto para carregar o fardo da responsabilidade de salvar a humanidade e preservar a promessa de Deus. Com a morte de Matusalém, o ciclo de julgamento divino começou a se cumprir. As águas começaram a subir, e o céu se fechou como um imenso manto, cobrindo a terra com uma escuridão ainda mais densa. Noé e sua família entraram na arca, e os animais, guiados por uma força sobrenatural, começaram a entrar, um por um. O mundo, que antes estava tomado pela corrupção e maldade, agora estava prestes a ser lavado pelas águas do juízo divino. Matusalém já não estava ali para testemunhar a destruição, mas seu legado e suas lições permaneceram vivos em Noé. A fé que Matusalém havia passado a seu neto agora era a base sobre a qual a nova geração se ergueria. Noé, com sua confiança em Deus e com a força da herança de Matusalém, enfrentou o dilúvio com coragem, sabendo que, apesar da tragédia, a humanidade justa seria preservada. O dilúvio foi o grande purificador, a purificação do mundo corrompido e a oportunidade para um novo começo. Noé e sua família foram escolhidos para reconstruir a humanidade, preservando as promessas de Deus para as gerações futuras. O fim do dilúvio não significava apenas a destruição do mal, mas também o início de uma nova aliança com Deus. A Arca de Noé tornou-se o símbolo da salvação, da fidelidade à promessa divina e de como a fé e a obediência a Deus podem sobreviver mesmo nos tempos mais sombrios. A vida de Matusalém foi uma jornada de paciência, fé e perseverança. Mesmo em um mundo em que a maldade parecia prevalecer, ele manteve sua fidelidade a Deus e transmitiu esse legado às gerações seguintes. Sua história nos lembra que, por mais que o mal tente dominar, sempre haverá aqueles que permanecerão firmes, como Matusalém, mantendo viva a chama da esperança e da fé. Matusalém não viveu para ver a salvação completa que viria com o dilúvio, mas seu papel foi crucial para garantir que a fé fosse passada de geração em geração. Ele foi o guardião do legado de Enoque, e com sua morte, o último elo de uma linhagem de justos se foi. Mas seu exemplo de paciência e confiança em Deus permanece vivo, inspirando-nos até hoje a permanecer firmes em nossa fé, independentemente das dificuldades que possamos enfrentar. A história de Matusalém nos ensina que, às vezes, o propósito divino para nossas vidas vai além do que podemos compreender, mas que a fidelidade e a perseverança têm um impacto que ressoará por gerações. Ele viveu quase 1000 anos, mas seu legado se estende até nós, lembrando-nos de que a fé verdadeira, mesmo em tempos de grande escuridão, sempre encontrará uma maneira de resistir.